Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para meditar na palavra de Deus, amém? Mas vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua bênção, da tua graça, meu Pai, sobre cada inscrito deste canal, que eles sejam ricamente abençoados, fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, graças a Deus. Então nós vamos meditar nesta palavra maravilhosa. Vamos abordar aí um tema interessante. Mas vamos fazer uma leitura em Mateus capítulo de número 19, versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Podemos abordar um tema, né? Nenhum rico herdará o reino de Deus. Uma afirmação forte essa e preocupante. Mas vamos ver o que a palavra tem para nós. Eu quero conjunturar alguns versículos para nossa meditação e entendermos, né, de uma maneira diferenciada esta palavra. Será que nenhum rico vai herdar a salvação? Vamos então meditar na palavra do Senhor, meus queridos. Amado, eu quero abordar 5 tópicos interessantes aqui. Quando Jesus usa esta parábola, não é na verdade uma parábola, né? É um fato verídico, real, a qual a questão desse jovem rico que possuía, né, muito dinheiro. E ele deixou de seguir Jesus porque ele não queria dividir aquilo que Deus deu a ele com os pobres. Então ele se afastou. E Jesus então diz como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Primeira coisa vamos abordar. A coisa mais difícil é quando a riqueza se torna o nosso Deus. A coisa mais difícil é quando a riqueza se torna o nosso Deus. Então a questão em si não está na riqueza, não está na questão de ter o dinheiro em si. Está enquanto esta riqueza, esse dinheiro, se torna o meu Deus. Todas as pessoas que possuem riqueza e aqueles que estão a possuir, quando tem o seu dinheiro e olha para ele como um Deus, jamais esse vai entrar no reino de Deus. A igreja, Jesus escreve uma igreja maravilhosa, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, né, versículo 16, fala assim: como diz a igreja, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Que coisa difícil para essa igreja. Querido, então esse é o primeiro fator, quando a riqueza se torna o nosso dinheiro. Mas eu quero abordar, perdão, outro tipo de riqueza, que é quantas pessoas são ricas dentro de si mesma, são milionárias dentro de si mesma. Quantas pessoas são deuses de si mesmo, né? Quantas pessoas têm o seu corpo como o seu ídolo? Isso muitas das vezes é uma questão séria a se tratar. Quantas pessoas? Quantas pessoas olham para si mesmas e se acham melhor do que todo mundo? Às vezes ela pode ser um rico, às vezes ela pode ser uma pessoa pobre financeiramente. Mas ela pode usar o seu corpo, idolatrar o seu corpo, se colocar na posição de superior a todos. Isso é um problema. O Jesus fala assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então o que acontece? Muitas vezes, hoje em dia vivemos na idolatria do corpo. Claro que você tem que cuidar do seu corpo, isso é essencial, da saúde, isso é essencial. Mas até que ponto o meu corpo se torna o meu ídolo? Né? Até que ponto? Quantas pessoas destroem o seu próprio corpo, fazendo várias cirurgias sem nenhuma necessidade? Pessoas lindas, maravilhosas, bonitas de se falar, mas de repente sempre acrescenta algo a mais. E isso se torna um problema quando o meu corpo, quando eu me torno Deus de mim mesmo, quando eu me torno Senhor da minha própria vida. Isso se torna uma riqueza terrível. É um tipo de riqueza que nós não paramos para imaginar.
Nós julgamos uma pessoa que ela tem sua riqueza, que conseguiu lutando, trabalhando, e condenamos. Mas esquecemos que muitas das vezes nós somos ricos de orgulho, ricos em nossas vaidades, rico em nossa revolta, em nossa ira, em nosso ódio, fartos de inveja, e não percebemos o fator de tudo isso. E aí nós vamos partir para o segundo questão. Qual é a verdadeira riqueza então? Qual é a verdadeira riqueza que nós precisamos? Qual é a verdadeira riqueza? Provérbios 22, versículo 4 nos fala assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O versículo 4 fala assim, a recompensa da humildade, o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Qual é a verdadeira riqueza que eu preciso? Primeiro, riqueza, temer a Deus no meu coração. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Amar a Deus. Esse é o primeiro princípio na minha vida para me ter uma riqueza espiritual, uma riqueza emocional. Uma riqueza transformada em bênção, para ser bênção na vida de outras pessoas. Primeira coisa, o temor do Senhor. Andar com humildade diante do meu Deus. A Shema, que diz, ouça Israel, o Senhor vosso Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro Shema. O próximo é, amará o teu próximo como a si mesmo. Então, o que acontece? Mas a pessoa, ela pode ser uma pessoa pobre, simples, pode morar em um casebre, como aqueles que podem morar numa mansão. Se ela não tem o temor de Deus no seu coração, é o mais miserável. Porque a sua ignorância lhe torna Deus de si mesma, ela se torna rica em orgulho, rica em revolta. Esses aí não vai herdar o reino de Deus. Quão difícil é para essas pessoas herdar a salvação. Ela pode guardar todos os mandamentos de Deus, ela pode permanecer na igreja 24 horas, mas se ela não consegue amar a Deus sobre todas as coisas, é ao seu próximo como a si mesmo, jamais vai herdar a salvação. Aí nós vamos pegar por terceiro passo fundamental. Não há limites para Deus quando permitimos que Ele faça a sua vontade em nossa vida. Não há limites para Deus quando permitimos que Ele faça a vontade dEle em nossa vida. Como assim? O apóstolo João escreve uma carta ao amado Gaio, um amigo de ministério. Ele fala assim, amado, lhe desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Olha que coisa tremenda. Lhe desejo que vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde. Assim como a tua alma, o teu espírito está bem, assim como você está bem espiritualmente, assim como você está na tua comunhão com a igreja, na comunhão com os irmãos. Por esse motivo que Jesus disse, se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quantas pessoas que muitas vezes estão enganadas na casa de Deus. Não é questão de ser rico que não entra no céu. É uma riqueza diferenciada do orgulho, da vaidade, da hipocrisia, da mentira, da ira, da revolta. Mas como o teu espírito está bem, as demais coisas estará ótima. Lhe desejo que vai bem, como vai a tua alma. Como que está a tua alma? A tua alma está bem? Você está bem dentro de si? O teu espírito está bem? E nós temos que refletir sobre isso. Aí vamos passar para o quarto tópico. Não podemos servir a dois senhores. Olha que coisa interessante que a palavra diz. Não podemos servir a dois senhores. Mas essa questão eu quero usar fazer um diferencial desta palavra. Embora que o contexto refere-se a outro, mas eu
Posso tomar essa liberdade e expressar para você. Romanos, Paulo escrevendo aos cristãos da carta de Romanos, em Romanos, ele fala 8, versículos 5 ao 9. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Querido, eu não posso ter dois senhores na minha vida. Ou o Espírito Santo, ele é senhor da minha vida, ou eu dou a legalidade para a minha carne ser senhor da minha vida, ou eu dou legalidade para que eu venha a ser dominado pela carne. Ele fala, porque a inclinação da carne, se eu der legalidade, se eu der domínio para a minha carne, se eu permitir que a minha carne seja meu senhor, se eu permitir que a minha carne me domina, e ele diz, versículo 7, porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, querido, essas pessoas nós temos que entender, e eu particularmente, nós precisamos entender que nós não podemos ter dois senhores dentro de nós. Não podemos ter dois senhores. Ou nós servimos a Deus de coração e permitimos que o Espírito Santo seja o nosso Senhor e nos conduza a um caminho positivo, perdão. Ou então nós damos legalidade, nos tornamos ricos, né, de uma maneira errada, brava. Quantas pessoas, elas são pobres financeiramente, mas são estúpidas. Persegue as outras, levanta calúnia, defamação, mente. E quantos são ricos e são ignorantes? A gente vê muitos por aí. Rico de si. Esses não vai herdar o reino de Deus. Não vai. Mas nós temos que tomar uma decisão. Eu não posso servir a Deus. Eu não posso servir ao Espírito Santo. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo, ao mesmo tempo ser cheio de toda a obra da carne. Ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que estão ricos de si, os que são ricos de si, de seu orgulho, de sua vaidade, de sua mentira, de todo engano, não pode herdar o reino de Deus. Vamos pegar o quinto passo. Nós precisamos receber riquezas espiritual para herdar o reino de Deus. E quais são essas riquezas espirituais? Romanos, né, nos diz no capítulo 10, versículo 12, fala assim que o que acontece? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, para, né, todos, rico para com todos os que invocam o seu nome. Então essa riqueza que é incompreensível, né, aos olhos humanos, é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você, querido, uma riqueza incalculável, que o ouro, né, aliás, que a traça, que a ferrugem, que o ladrão não destrói. É um tesouro maravilhoso que Deus tem para nós. Tiago nos fala assim, 2 versículos 5, que ele fala assim, ouvi, meus amados, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para ser ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então Jesus tem para você, meu querido, uma riqueza espiritual. Deus tem para mim uma riqueza espiritual. Eu preciso valorizar essa riqueza espiritual. O rico de si mesmo, de orgulho, de vaidade, como eu já disse, de mentira, de falsidade, rico de adultério, rico de outras coisas, eles não vão herdar o reino de Deus. Mas Deus nos oferece uma riqueza maravilhosa. Olha, para ser rico na fé, riqueza, primeiro passo, ser rico na fé. Herdeiros do reino que prometeu. Então Jesus quer nos direcionar à verdadeira riqueza. Ser rico na fé, ter experiência sobrenatural, viver na comunhão com Deus, ter prazer da vida eterna, querido. Esse é o que Deus prometeu para mim, prometeu para você. Uma riqueza espiritual. Pastor, eu não posso então ter dinheiro. Não, querido, você pode ter dinheiro, você pode ser rico, você pode ser bilionário, trilionário, você pode ser, não tem problema. A questão está, quando eu faço dessa riqueza o meu Deus, mas deixando esse lado, isso aí de lado. Mas eu me refiro aqui à questão da hipocrisia, da ignorância, do pecado, da vaidade, do orgulho, da mentira e outras coisas mais que se torna Deus dentro de mim. Eu morro, mas não perdoo.
eu odeio, eu rejeito, eu não amo. Eu posso ter tudo, posso ser rico, posso ser pobre. Mas se eu guardar mágoa no meu coração, rancor no meu coração, odiar o meu próximo, querido, não importa a classificação de finanças que eu tenho, eu não vou herdar o reino de Deus. Agora, se eu sou uma pessoa simples, moro em uma casa simples, ou moro num palácio, e tenho uma fé abençoada, temo ao meu Deus, querido, você pode ter certeza, você ganhou o céu e você vai morar eternamente com o Eterno. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, a tua igreja. Pai, abençoe esse irmão, abençoe esta irmã, que o Senhor dê bênção, prospera as suas vidas cada dia mais, mas com prioridade eu te peço, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a ser mais brando, a ser mais manso, ensina-nos a nos revestir do Senhor cada dia mais. Ó Deus, toma nas tuas mãos, eu repreendo toda retaliação, meu Deus, e eu peço a tua bênção sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, ó Pai, sobre este pai, esta mãe, que possa ter reconciliação deste lar, que possa ter reconciliação entre pai e filho, que possa ter reconciliação, meu Deus, em nome de Jesus. Age, Deus, para a glória do teu nome, eu te peço. Em nome de Jesus. Querido, amém, amado? Que Deus então te abençoe. Compartilhe esse vídeo, dá um like e se inscreva em nome de Jesus. E que Deus te abençoe em nome do Senhor. Amém, amado? Fica na paz. Glória a Deus.